A economia do Brasil cresceu, segundo dados divulgados recentemente, 0,9% no terceiro trimestre. Um pouco acima, ligeiramente acima das expectativas do mercado. Às vezes tem as pessoas que colocam dúvidas nesses números, tal, e quem sou eu para contestar ou então para dizer quem está certo. Mas que os números oficiais são esses, são. E tudo teria sido por impulso no setor da indústria, dos serviços, dos gastos das famílias. O PIB que cresceu entre julho e setembro, o crescimento do PIB, aliás, foi menor em relação ao primeiro trimestre. O segundo trimestre, mais 1,4%. Agora 0,9%, estudo de acordo com dados do IBGE. Dito assim, a maioria, e eu sou como vocês também, nós ficamos às vezes pegando papel no vento. O que eles estão querendo dizer com isso? O que muda na minha vida? Isso é bom para mim, não é? Ninguém é melhor do que alguém que entenda, e melhor que seja o Moacir Bertassi, professor graduado em Ciências Econômicas, Administração de Empresas e mestre em Políticas Públicas, para explicar, trocar em miúdos esse negócio aí do PIB. O que eu tenho com isso? Se ele subiu, se ele desceu, o que nós ganhamos? Vamos entender um pouco melhor, porque uma coisa é certa, a gente tem muito a ver com isso aí, embora não perceba. Professor Moacir Bertassi, muito bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, ouvintes da Rádio Saudade. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, eu vou começar pelo basicão do assunto. O que é o PIB, teacher? O Produto Interno Bruto, né? Isso daí é toda a riqueza que o Brasil produz, toda a riqueza que um município produz, toda a riqueza que um estado produz, tá? Então, o PIB é o Produto Interno Bruto que o país produziu durante um certo período de tempo. Pode ser um mês, pode ser 6 meses, pode ser um ano, pode ser um trimestre. No caso aí, nós analisamos o PIB a cada trimestre, ou seja, a cada 3 meses. Nós temos quatro trimestres no ano. Então ele é analisado trimestralmente, aí soma-se toda essa situação, não é que soma-se, né? Faz um cálculo, um vezes o outro para chegar no PIB, que é o índice que nós temos no ano. E realmente, Daércio, quando a gente fala em PIB, é assim, olha, eu sempre falo com meus alunos, o nosso PIB, às vezes as pessoas falam assim, PIB per capita. O que é o PIB per capita? É tudo aquilo que o país produziu de riqueza, dividido pela população do país, ou população de uma cidade, ou população de um estado. Por exemplo, nosso PIB per capita de Matão, ele é muito alto em relação ao Brasil. É um dos maiores que nós temos no país. Por quê? Porque nós temos um PIB alto aqui, né? E aí pega-se toda a riqueza que Matão produz, divide-se pela população. E eu sempre digo para os alunos que isso é muito bom. E, ao mesmo tempo, ele, na realidade, é um dos fatores que demonstram o crescimento, né, econômico e social de um país. Eu sou muito mais ligado ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse sim demonstra se a população está bem ou não, porque aí também é computado os índices da saúde e da educação, junto com o índice da geração de riqueza. Então, quando nós falamos que o IDH do país, o IDH da cidade, o IDH do estado é alto, aí eu fico feliz. O PIB per capita, na realidade, às vezes não demonstra a situação real da população. Por exemplo, o PIB per capita da Índia, PIB per capita da China, PIB per capita do Brasil, são bons PIBs, mas nós temos uma população extremamente pobre nesses 3 países. Hoje nós temos um PIB lá na China de mais de 17 trilhões de dólares. Se você dividir isso aí pela população chinesa, acaba sendo uma situação muito boa, né? Um PIB alto, mas você tem um IDH baixo, ou seja, você tem lá 700 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, ou pelo menos na pobreza. Nós temos no Brasil 145 milhões de pessoas que vivem com até 2 salários mínimos. Então, Daércio, essa situação do PIB, ela confunde um pouco as pessoas. Sempre as pessoas têm que ser seguidas, têm que ser dirigidas pelo IDH. O IDH, por exemplo, de países como a Dinamarca, como a Suécia, como a Suíça, o do Canadá são os maiores, estão entre os maiores, né? A Noruega, são gigantescos, mas se você pegar lá o PIB
produto interno bruto é menor que o do Brasil. Aí você fala assim, pô, então lá é mais pobre que o Brasil. Não, lá é muito mais rico. É que a geração de riqueza pela população é que leva à situação do PIB per capita. Porque é isso que eu ia te perguntar, inclusive no exemplo que você deu aqui de Matão. Tá, temos um dos melhores PIBs do Brasil, em termos municipais. Tá, se a gente pegar o índice que nós temos aqui, não dá, porém, para dizer que toda a população, indistintamente, foi beneficiada naquele percentual. Com certeza. Porque você jogou todo mundo no cálculo, mas não quer dizer que se um ganhou 6, o outro também ganhou 6, todo mundo ganhou 6. É isso aí. Esses números, inclusive, do PIB, vêm despertando aqui uma situação de... o PIB até pode ser isso aí, mas também outros números estão mostrando aí cada vez mais, segundo os entendidos aqui, o rico cada vez mais rico. Mais rico, isso aí. É isso? Isso não só no Brasil, mas no mundo. O número de bilionários, por exemplo, nós pegamos aí, tem 5 bilionários no mundo que tem mais de $1 trilhão, enquanto você tem 800 milhões de pessoas no mundo que passam fome. Então é assim, você vai fazer o cálculo e pega é mais ou menos assim, colocar o Moacir, o Daércio e o Elon Musk ou o Jeff Bezos num país, e aí fala, o PIB per capita daquele país são 3 pessoas. Então pega a riqueza do Moacir, do Daércio e do Jeff Bezos, divide por 3 e fala, nossa, os caras são bilionários, mas eu quero minha parte nesse negócio. Nem um milésimo dinheiro. Moacir, eu quero minha parte nesse negócio, porque eu não tenho isso aqui. Lógico, é isso aí. Então, é isso que as pessoas têm que entender, que PIB é muito bom, demonstra a geração de riqueza do país. Mas o interessante da S é o IDH, isso que é importante. IDH mostra o desenvolvimento, tá bom? O PIB mostra o crescimento. O crescimento é igual ao voo de galinha. Pode ser que ele cresça hoje e caia amanhã, tá? Desenvolvimento não, é aquilo que é sustentável. E ontem eu fiquei muito feliz, Darcy. Ontem eu fui no shopping lá em Ribeirão Preto e eu vi um negócio muito lindo que provavelmente eu nunca tinha visto na minha vida, o shopping lá, o Ribeirão Shopping, com tanta gente como eu vi ontem. Isso é sinal que realmente a economia, o serviço, né? Quando a gente fala serviço, é o setor de comércio também, tá? Está aquecido com muitas famílias e a gente percebia que eram famílias de classe menos abastadas que estavam lá fazendo visita, comprando. Então, realmente, essa mensagem aí, ela é verdadeira. Quando a gente ouve falar que o IBGE falou, não fala assim, isso daí às vezes eu vejo as pessoas contra a ciência. Por exemplo, nós não podemos falar que todos os setores do Brasil estão indo bem. O agronegócio, por exemplo, está passando por um momento difícil. Passou por uma seca enorme, está voltando aquilo que era antes da pandemia, que a pandemia elevou o agronegócio num patamar que nós nunca tínhamos visto. Nós crescemos 20% no agronegócio no ano. Aí naquele ano, o setor de serviços caiu 10%, né? Ou 20%, teve um monte de comércio que quebrou. Hoje nós estamos vendo o contrário, nós estamos vendo então aquela situação onde o agro está assentando, então o Matão passa por um momento complicado, porque nós dependemos do agronegócio, tá? E falar que o Brasil depende exclusivamente do agronegócio também é uma aberração. O agronegócio representa 27% da nossa economia, então nós temos que pensar assim, na economia do país, que nós somamos indústria, comércio, prestação de serviço e o agronegócio, tá bom? Então, quando a gente fala nesses 3 setores, que é o serviço, a indústria e o agronegócio, aí sim nós temos toda a geração de riqueza do Brasil. Pode ser que algum período, durante a pandemia, o serviço foi péssimo, quase quebrou todo mundo, mas em compensação o agronegócio cresceu e explodiu. Esse ano o agronegócio não está tão bom por causa das intempéries e porque também teve aquele assentamento. Todo mundo ia comprar máquinas, equipamentos e tudo mais todos os anos, né? Isso é natural. Então nós estamos tendo aí uma demonstração de que a economia está voltando à situação pré-pandemia. E, logicamente, quando a gente analisa esse crescimento aí, a gente analisa os 3 setores aí que são os principais do Brasil. Entendeu? É isso que as pessoas às vezes não entendem. Falam assim, a inflação está controlada. Não, mas peraí, eu estou indo no mercado, eu estou pagando uma fortuna, mas não é somente o mercado que é composto a inflação, é o índice geral de preço. Então a gente pega
o país todinho, pega todos os setores e faz o cálculo, entendeu? Por isso que às vezes as pessoas confundem um pouquinho aí nessa situação do PIB, da inflação, do crescimento, do agronegócio. É um negócio complicado. É que nós vivemos em mundos, né, que são bolhas. Por exemplo, o Matão vive na bolha do agronegócio. Então, quando o agro vai mal, toda a nossa situação vai mal. Mas, no geral, o Brasil está com uma situação interessante. Agora, eu fico com muito medo, Daércio, é assim, olha, quando a gente ouve falar muito no mercado, por exemplo, o mercado hoje, e como nós estávamos há 100 anos atrás, na década de 1920, o mercado sempre é especulativo. Nós temos, então, projeções futuras, tá? Então, essas projeções futuras, elas estão tomando conta do presente. Eu fico preocupadíssimo quando nós temos aquela situação onde as projeções das pessoas que vivem especulando, né, que são situações especulativas, eles demonstrando que o Brasil lá na frente vai estar mal. Peraí, mas hoje os prefeitos estão muito bons. Vamos tomar conta para que lá na frente continue, mas não trazer os índices lá da frente para o índice presente. Isso aí pode trazer muito malefício ao país, como aconteceu na década de 20, que nós acabamos com o crash da Bolsa em 29 e com a grande depressão do 30, né? Então eu tenho muita preocupação quando o movimento especulativo toma conta do mercado, como aconteceu em 2008, com a situação lá dos Estados Unidos, né, do subprime, que provocou uma crise enorme, e as pessoas tinham uma expectativa enorme no futuro, deram dinheiro violento na mão das pessoas, aquele futuro não aconteceu e quebrou o presente. E aí nós tivemos que injetar trilhões de dólares na economia global para que o mercado não quebrasse. Então eu fico muito preocupado. Eu sempre digo que eu não sou nem da extrema que leva, que o mercado tem que conduzir, nem da extrema que fala que o Estado tem que ser o único forte. Mas os dois têm que se comunicar, para que o mercado amanhã não faça com que o governo tenha que enfiar trilhões de dólares, como aconteceu na década de 30, que o mercado quebrou a economia global, e como aconteceu em 2008, que o mercado também quebrou a economia global. E aí praticamente não quebrou porque o governo injetou trilhões, os governos injetaram trilhões, né, para salvar o mercado. Então o mercado, outro dia eu ouvi um economista, um amigo de formação, falando que o governo estraga tudo, é o mercado que acerta tudo, não é assim, amigo. Nós temos a década de 1920 e 2008 para provar que não é o mercado que conduz tudo. Tem que ser, sim, uma sintonia entre mercado e Estado. Aí, sim, o negócio vai para frente, tá? Eu estou preocupado com esse movimento que está falando que todos os princípios lá no futuro vão ser ruins. Peraí, calma. Hoje o Brasil está com desemprego, tanto é que eu faço consultoria também, as empresas estão procurando funcionário, não conseguem encontrar funcionário, né? Nós estamos numa economia aquecida. Ontem, quando a gente sai na estrada, alguns princípios mostram como que está o consumo, como que está a estrada. Se você sair na estrada e ver muito carro e caminhão, é sinal que a economia está aquecida, porque 95%, mais de 90% da nossa produção é escoado pelas estradas. Tá? Então eu fico sempre com o pé atrás com essas projeções, previsões dos meus colegas especulativos, entendeu, Darcy? Vale lembrar, gente, que às vezes o economista lá que você ouve, acompanha, tal, ele pode ter alguma associação com alguma ideologia política, algum partido, algum setor empresarial. Então, na análise dele, você tem que levar em conta que ele pode, né, estar a serviço de algum setor e por isso mesmo ele vai dirigindo as ideias dele e tal. Então, acho que o sujeito que vai acompanhar um economista aí é bom sempre saber quem é ele, onde ele está, o que ele faz. E não desmerecer tudo que ele diz, mas leve em conta, pelo menos, que ele pode ter. Não é verdade? Coloque isso para a balança por questão... Principalmente, Darcy, hoje em dia, infelizmente, a mídia social escancarou aí muitos semi-analfabetos. E quando a pessoa é semi-analfabeta e não tem voz, é legal. Agora, quando ela tem voz e é boa de voz, aí ela acaba sendo um extremo, né? Tem uns profetas. Então nós vemos Einstein falando, temos um monte de Einstein falando hoje na internet aí, que para falar a verdade,
Ele diz a verdade dele, né? Um negócio absurdo. Que coisa de louco, né, rapaz? Eu acho que nesse setor de economia teu aí, deve ser também, né? Eu vejo cada coisa. O cara não tem a menor noção do que seja aquilo e ele fala como num tom professoral, um assim. expert no assunto. E há quem cai. O mais assustador é quando eu olho embaixo lá, o cara tem 1 milhão e não sei quantos seguidores. Meu Deus do céu. E às vezes, Daércio, a pessoa nem é aquilo que ele fala que ele é. A pessoa fala que é médico, vai lá e prescreve, e na realidade ele nem médico é. Ele fala que ele é economista e nem economista ele é. Outro dia eu vi uma pessoa, aconteceu esses tempos, que uma pessoa fez um procedimento estético que matou uma pessoa e ela era uma influencer estética e nem formada em esteticista em coisa nenhuma na vida ela era, entendeu? Então são esses absurdos que a gente acompanha que a mídia social está escancarando. Então, como você disse, eu sempre digo, tenha muito cuidado. É melhor pegar um livro e ler o livro, que todo mundo tem preguiça de fazer isso aí, do que escutar na internet, no TikTok, lá em qualquer mídia que seja. Aí, TikTok, um monte de gente falando um monte de besteira. Isso aí, qualquer credenciamento, né? Lembrando aqui, o tango do Gardel é o mesmo um burro que um bom professor. Ficou tudo igual. É isso daí. Para você ter uma ideia, Dete, eu sempre também, como todo mundo, eu ouço essas coisas e às vezes eu tenho assim, pego algumas coisas para ouvir e aparecem aqueles comerciais. E tem um comercial que eu não consigo nem chegar, não consigo entender o que o cara quer, nem quero ouvir. Ele falou que é melhor, tem 5 livros que são melhores do que um diploma universitário. Cara, eu me dói a cabeça ouvir um negócio desse. Estude, pelo amor de Jesus Cristo. Vá ler livro, vá... Porque o analfabeto, o semi-analfabeto, ele não consegue escrever um livro. Para escrever um livro tem que ser uma pessoa que às vezes não tem nem didática, mas é uma pessoa extremamente inteligente. Agora, o semi-analfabeto que sabe falar, ele toma conta da internet. Isso é um absurdo. Então a gente ouve muitos absurdos que estão estragando realmente a economia, a medicina, estragando a estética, estragando tudo aí. Um negócio absurdo que nós estamos vendo nesse movimento da mídia social. Voltando aqui à questão do PIB que a gente comentava aqui. Vamos agora fechar o terceiro trimestre. Aí eu pergunto a você, qual é a sensação, faltando 20 dias para isso, que você tem do que poderá ser esse PIB do último trimestre? Eu acredito, Darcy, que nós tenhamos aí um crescimento no PIB aqui no Brasil. Aí sim eu já vi muitos apontando, inclusive Banco Central e tudo mais, que vai passar dos 3,4% esse ano. Então nós teremos um crescimento aí muito saudável na economia do Brasil, viu, Darcy? E ontem eu fiquei espantado, não vi os demais, agora quero ver como que anda por aí. Outro dia eu fui em São Carlos, que eu fui levar meu filho prestar também o vestibular, a FUVEST, estava lotadíssimo o shopping de Araraquara também é lotadíssimo, e ontem eu fui em Ribeirão, estava lotadíssimo. Aí as pessoas vão falar, mas são pessoas que vão prestar o vestibular e as famílias vão lá também. Não é só isso, tá? Então a economia está aquecida realmente, porque é muita gente comprando. Ontem eu vi muita gente com sacola nas mãos. Isso é feliz. Então eu acredito que o PIB nesse terceiro trimestre, nesse quarto trimestre também vai ser bom. E nosso país deve crescer aí mais de 3%, com certeza absoluta. Mas esse consumo aí é saudável? Ou seja, você está comprando em que condições? É isso que eu fico pensando, né? Ele está comprando com cash, fazendo um bom negócio, ou parcelando, mas com poder de pagamento depois, porque senão compra tudo que desejar aí, depois daqui 3 meses vamos ver o número dos inadimplentes explodindo, né, Moacir? Boa pergunta, Décio. Infelizmente, hoje nós temos de 70% a 80% das famílias muito, entendeu? Então as pessoas realmente, como você falou, né, um movimento é saudável ver um shopping lotado, é saudável ver ruas lotadas, é saudável ver muita gente comprando, e é preocupante também, logicamente, por quê? Porque nós temos um país com famílias endividadas, tá? Mas é assim, é melhor que você ver shopping vazio, rua vazia e ninguém comprando, entendeu? Aí seria assustador. Eu ficaria muito mais assustado se eu não estivesse vendo ninguém comprando. Aí nós teríamos, logicamente, uma situação de desemprego. Consumo gera o emprego.
Então, quando a gente não vê o consumo, a gente fica assustado porque não tem emprego. Se não tem emprego, não tem renda. Se não tem renda, né, nós temos uma crise instaurada aí. Então, eu fico feliz quando eu vejo consumo, mas como você falou também, é preocupante porque as pessoas estão comprando aí, se endividando muitas vezes em cartão de crédito. No cash, Daércio, a gigantesca maioria não compra, sabe disso, né? Nem nós compramos no cash. É difícil, acabou aquela fase do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, que comprava tudo à vista e não tinha dívida com ninguém. Hoje nós vivemos numa situação de endividamento no país e no mundo, né? É que assim, a roda não pode parar. Se a roda parar, trava tudo, quebra todo mundo. E pronto. Então é por isso que a economia tem que continuar. Muito bom. Professor, muito obrigado por sua participação aí, por trocar em miúdos esse troço tão complicado, esse economês todo aí, de modo a que todos consigam, pelo menos, entender melhor o que vem a ser isso e também saber o quanto isso influencia em suas vidas, não é isso? Espero que isso daí que eu tenha sido bem Foi sim, claro aí também. foi. Pode ficar tranquilo, professor. Um abraço ao senhor e um bom dia, viu? Um grande abraço, sempre à disposição. Então, Nós que agradecemos e muito.